A trama gira em torno de um cara que tem a vida destruída por um serial killer que assassina sua esposa grávida da forma mais cruel possível. E ele decide que não vai deixar isso barato. Pelo contrário, jura fazer o assassino sentir cada gota de dor, multiplicada por 1000. E a partir daí começa uma caçada sem limites. Ele trata o bandido como uma praga, como uma ratazana a ser esmagada, e vai torturando o infeliz de maneiras inimagináveis. Estamos numa noite gelada, nevada, em um vilarejo nos arredores de Seul. As estradas estão completamente vazias, o silêncio é tão grande que até o vento parece ter medo de passar. No meio da estrada só existe um carro estacionado. Dentro dele está Yuna falando ao telefone com seu noivo, Kim Soo. Eles conversam com aquele tom gostoso de casal apaixonado, aquele jeito bobo, meio risonho. Você sabe como é. Kim-soo, que está no trabalho, até se esconde no banheiro para poder chamar ela de bebê sem os colegas zoarem. É fofo. Eles estão felizes feitos um para o outro, mas alguém está observando Yuna da escuridão. Do nada surge um homem, Kyung-chul, oferecendo ajuda como se fosse o vizinho prestativo do bairro. Yuna agradece, mas recusa, o guincho já está aí a caminho. Mesmo assim, ele insiste em olhar o pneu. Kim-soo no telefone já manda o recado. Amor, não abre a porta para ninguém. Espera o guincho. Ela concorda. Tudo parece tranquilo, mas você percebe que tem algo errado naquela insistência toda. Kyung-chul dá um sorriso estranho. Aquele sorriso vazio que arrepia até a alma. Volta para o carro dele e entra. Só que não liga o veículo. Yuna estranha, liga os faróis e ilumina o carro dele. E é aí que tudo desaba. O psicopata surge de repente, martelo na mão, e arrebenta o vidro do carro dela num único golpe. Antes que ela consiga reagir, ele invade o veículo, derruba a moça e a apaga com vários golpes. Kyung-chul arrasta Yuna até sua caminhonete e a leva para um lugar que parece saído de um pesadelo. Uma espécie de caverna, porão sujo, isolado, com plástico cobrindo o chão. Yuna ainda está viva, muito ferida, o rosto cheio de sangue. Ela tenta falar, implora pela vida, diz que está grávida. E o que ele responde? Ele simplesmente termina o serviço com frieza absoluta. As horas seguintes são pura barbárie. O assassino corta cada parte do corpo dela enquanto toma café, como se estivesse fazendo algo tão comum quanto descascar uma fruta. O anel de noivado escapa pelos ralos. Ele limpa tudo, guarda cada pedaço em sacolas e joga no rio como se fosse lixo. Uma crueldade tão absurda que é quase inacreditável. Na manhã seguinte, um garoto que brincava com os amigos encontra uma sacola estranha na beira do rio. Dentro, uma orelha humana. Em poucas horas, a polícia inteira está lá. Moradores se juntam. Repórteres aparecem, todo mundo olhando para o rio, tentando entender o que está acontecendo. O pai de Yuna chega desesperado, mas não deixam ele ver nada ainda. Em seguida chega Kim-soo, completamente sem saber do pesadelo que está prestes a começar. Um policial encontra mais cabelo preso nos galhos. O legista examina e percebe, é uma cabeça, e é a cabeça de Yuna. O tumulto é enorme, o pai dela se desespera. A cena é tão pesada que até os policiais ficam abalados. A caixa com a cabeça é levada cuidadosamente. Mas no caminho ela cai, e Kim-soo vê. Ele é um homem treinado, duro, mas aquela imagem quebra qualquer um. Os olhos dele se enchem de um vazio que você sente daqui. No funeral, ninguém consegue entender como algo tão cruel pode ter acontecido. O pai de Yuna se culpa por não ter protegido a própria filha, mesmo depois de 30 anos trabalhando como policial. Kim-soo, destruído, olha para a foto da esposa e faz uma promessa. Eu vou fazer aquele desgraçado sentir 1000 vezes a dor que te causou. Não, 10.000. E ali naquele momento nasce outro homem, um homem que não quer justiça, ele quer vingança e ele é treinado para isso. Kim-soo trabalha no serviço secreto da Coreia, um tipo de agente especial. Pede 2 semanas de afastamento. O chefe não só autoriza, como acha pouco. Um colega entrega para ele umas ferramentas de rastreamento proibidas, coisa de tecnologia pesada, e avisa que, se forem pegos, tão ferrados. Mas Kim-soo nem explica, a cara dele já diz tudo. O sogro entrega um dossiê com 4 suspeitos que estavam na área naquela noite. E a caça começa. À noite, Kim-soo analisa cada rosto, cada registro, cada pista. E então parte para o primeiro nome da lista. Ele invade a casa do cara, que estava assistindo seus vídeos adultos asiáticos pixelados, como todo bom clichê, e desliga a TV puxando o cabo.
O sujeito olha para trás e, antes de entender qualquer coisa, já está sendo enforcado com o próprio fio. Kim-soo não quer matar, quer respostas. O cara nega tudo. Kim-soo insiste, o cara continua negando. A surra começa e ele apanha até confessar tudo que já fez na vida e até o que não fez. Chega inteiro à delegacia, nem perto disso. Mas Kim-soo sabe, aquele não é o assassino de Yuna. Então ele passa para o próximo, o segundo suspeito. Sem muita paciência, Kim-soo atropela o segundo suspeito e termina o serviço desfigurando o rosto dele. Mas não era ele também, mais um que apanhou de graça, ou nem tanto, já que também era bandido. Ele olha a foto do próximo suspeito, um homem mais velho, e então cortamos para outra vítima. Uma jovem espera o ônibus em uma estrada deserta. Um caminhão amarelo para. Quem está dirigindo? Kyung-chul. Ele diz que o ônibus não vai mais passar e oferece carona. Ela hesita, mas acaba aceitando. No meio do trajeto, a máscara de cara legal dele cai. Ele fica mudo, frio, estranho. A moça começa a suar de nervoso, então ele para o caminhão no escuro, puxa um tubo de ferro. E você vê a alma da menina sair do corpo de medo. Ele dá o primeiro golpe e ela apaga. Kyung-chul a coloca sobre um plástico, posiciona uma guilhotina improvisada e solta o peso. Depois disso, o psicopata simplesmente volta para o seu quarto e toca guitarra como se nada tivesse acontecido. É assustador, não só o que ele faz, mas como ele faz. Esse homem não perdeu a moral, ele simplesmente nunca teve. Kyung-chul enxerga mulheres como simples objetos para satisfazer as perversões dele. Nada mais, nada menos. Enquanto isso, Kim-soo segue firme na caçada. Ele vai até a casa dos pais de Kyung-chul, sem saber oficialmente que ele é o assassino, mas nós, claro, já sabemos. Bate a porta fingindo ser funcionário de uma seguradora. Diz que precisa confirmar informações porque o cliente deles, Kyung-chul, supostamente tem um seguro familiar. A mãe abre a porta desconfiada, mas acaba deixando ele entrar. Quando ele mostra a foto do assassino mais jovem, ela fica surpresa. Faz tempo que não vê o rosto dele. Mal termina de olhar e o pai, um velho amargo com cara de quem já perdeu a fé na humanidade, acorda e já começa a jogar a real. Kyung-chul sempre foi um egoísta de merda. Abandonou os dois à própria sorte há anos e largou o filho deles, um neto, para que cuidassem sozinhos. A mãe tenta defender. Diz que ele vai voltar, aquela esperança tola de mãe que acha que amor é suficiente para consertar um monstro. Ao sair da casa, Kim-soo vê um menino brincando no quintal. Pergunta onde o pai mora. O garoto solta o endereço na hora com um rancor que só quem foi deixado para trás consegue ter. Kim-soo vai até lá e encontra uma casa vazia, paredes cobertas de plástico, um ambiente tão frio que dá para sentir o cheiro da morte. Ele vasculha tudo, arromba gavetas, encontra bolsas femininas, sutiãs, objetos pessoais de várias mulheres, prova viva de que está no covil do demônio. Falta só uma coisa para acabar de vez com a dúvida, algo da própria esposa, e encontra. Uma porta no fundo se abre sozinha, como se estivesse convidando-o para o pior. Ele entra, e ali está o anel de noivado de Yuna. O estômago de Kim-soo vira na hora. A confirmação definitiva. A esposa morreu ali, naquele chão, naquele horror. Enquanto isso, Kyung-chul dirige um ônibus escolar, porque, claro, né, a cereja do bolo do absurdo. O cara ainda trabalha com crianças. Pelo retrovisor, ele observa a menina que ficou por último para descer. E sabemos exatamente o que ele está pensando. Dentro do veículo há um rastreador escondido, plantado por Kim-soo. Mas ele ainda nem percebeu. A polícia chega na escola procurando por ele. Ligam imediatamente. Kyung-chul não atende, pois entende na mesma hora que o cerco está fechando. Falta só deixar a última passageira. E o que ele faz? Leva a garota direto para o esconderijo, amarra a menina no chão e se prepara para saciar aquela podridão que ele chama de necessidade. Não pretende voltar a trabalhar como motorista, então já nem tenta disfarçar mais nada. Só segue seu instinto doentio. Ele começa a tocar nela e a menina, apavorada, grita, implora, tenta fugir daquele velho nojento. Ele promete que vai ser rápido, como se isso fosse algum consolo. Mas então, no meio daquilo, ele escuta a própria voz sendo chamada. Kyung-chul. O sangue dele gela, o ânus trava. Ele manda a menina ficar calada, pega um facão e abre lentamente a porta do galpão. E do outro lado está Kim-soo, em pé, na sombra, com uma expressão que não é mais de um ser humano, mas de alguém que virou o próprio vazio. Kyung-chul pergunta, você é policial?
Kim-soo só encara, ele percebe que está sozinho e tenta atacar como se fosse pegar o protagonista de surpresa, mas Kim-soo é uma máquina de dar porrada, joga o cara no chão, bate, quebra, humilha. O psicopata vira o brinquedo dele, como se estivesse descontando tudo ali e está. Ele o enforca com uma sacola plástica até o cara ficar roxo, pega uma pedra, pensa em esmagar o crânio dele ali mesmo, mas segura, não quer matar, quer algo pior, quer que Kyung-chul viva tempo suficiente para sentir um inferno diário. Então faz o maníaco engolir uma pequena cápsula com um rastreador e, para finalizar, quebra seu braço e vai embora. Kyung-chul acorda horas depois, jogado naquele buraco imundo sem conseguir mexer o corpo direito. Olha para os lados, não entende nada, e no canto encontra um envelope com dinheiro. Kim-soo deixou para ele, como se dissesse: vai, foge, quero te caçar. O cara sai mancando, sujo, ensanguentado, pede carona na estrada. Ninguém para. Até que um táxi encosta, ele entra, respira aliviado, mas tem alguém no banco de trás. Por um segundo até parece que é Kim-soo, mas não, é só um passageiro aleatório. O taxista começa um papo chato, contando como a vida dele está ótima, como está dando tudo certo. Kyung-chul tira o chapéu, olha para ele e diz: acho que você não é tão sortudo quanto pensa, e do nada saca uma faca e começa a esfaquear os dois dentro do carro, com a mão quebrada mesmo. Ele tem tanta prática que nem precisa de força. Quando termina, coloca os corpos no porta-malas e rouba uma mochila com roupas. Kim-soo chega minutos depois. Tarde demais, Kyung-chul já está no rio lavando o sangue do rosto. O dia amanhece e ele segue de táxi até um hospital particular, onde é atendido por um médico simpático, um senhor de fala tranquila. Conserta o braço dele e diz que, como é jovem, vai se recuperar rápido. Kyung-chul nem responde, só fica olhando com nojo. O médico tenta conversar como se fosse filho dele e aí o psicopata trava. Levanta, tira os óculos do velho, ameaça quebrar o rosto dele na bancada. O médico fica rígido de medo. E, sinceramente, é um milagre esse cara ainda estar solto. Na farmácia do hospital, Kyung-chul começa a importunar a enfermeira, perguntando se ela tem namorado jogando charme de velho tarado. Ela ignora, finge que não vê. Quando volta ao consultório, ele está lá, sentado no escuro, porta trancada, fumando, sorriso torto. Ele diz que faz dias que não consegue se divertir por causa de um certo idiota que arruinou a festa dele. Então agora vai compensar. Manda a enfermeira tirar a roupa. Ela chora, pede para não ser morta. E enquanto isso acontece, Kim-soo escuta tudo pelos fones, porque aquela pílula que ele colocou era um rastreador com microfone. Kyung-chul empurra a cabeça dela para baixo, tentando obrigá-la a fazer o resto. Só que antes que ele consiga, Kim-soo explode a porta. E aí, meu amigo? Kyung-chul vira saco de pancada de novo. Ele tenta pegar um bisturi, não adianta nada. É como se o Messi estivesse jogando contra o time dos piores da várzea. Ele apanha até o rosto virar um mapa de hematomas. Kim-soo pisa no tendão de Aquiles de Kyung-chul com o bisturi como se estivesse cortando um pedaço de carne velha. O assassino grita tão fundo que parece que o ar sai pela alma. Kim-soo diz, sem nenhuma emoção, que isso é só o começo. Da próxima vez vai ser pior. Manda a enfermeira ficar ali e assistir, porque quer que o medo vire testemunha. Depois arrasta Kyung-chul até o estacionamento e o larga lá, sangrando, inútil. Mais ferido que ontem, mas menos que amanhã. Kyung-chul, desesperado, tenta entender como foi encontrado. Não acha rastreador nenhum. Nada. Como se Kim-soo sentisse o cheiro dele. Agora manca, com o calcanhar quase destruído. Para piorar, o carro dele morre no meio da estrada. Quando vê faróis se aproximando, ele se esconde atrás do veículo e levanta um ferro para atacar. Mas perde toda a coragem ao perceber que quem está vindo é um comboio militar. Muitos soldados. Ele engole o orgulho e foge mancando pela estrada. Enquanto isso, Kim-soo recebe uma ligação do sogro. O velho suplica para ele parar. Diz que a polícia já está no encalço de Kyung-chul, que ele não precisa fazer mais nada, mas o silêncio de Kim-soo responde mais do que palavras. A cunhada pega o telefone e repete o pedido. Fala que nada disso vai trazer sua esposa de volta, que está perdendo a cabeça, que ele está se destruindo junto. O silêncio continua. Ela desaba e diz algo que soa como mais que preocupação familiar.
quase como se existisse algo não dito entre os dois. Ele desliga. Não pode parar agora. Longe dali, em uma casa rural imunda, um sujeito gordo e estranho queima roupas ensanguentadas e joga carne em pedaços. Para seus cães. Kyung-chul chega mancando e eles se cumprimentam como velhos conhecidos. A mulher do lugar traz água para ele. O gordo oferece carne grelhada. Uma vez que você prova, não consegue mais parar. Ele diz sorrindo. E claro, é carne humana. Os dois já se conhecem há anos, tentaram formar um grupo revolucionário. Kim-soo estaciona próximo à casa e começa a ouvir a conversa através do rastreador. Quando escuta Kyung-chul dizendo que um desgraçado está perseguindo e batendo nele só por diversão, o sangue de Kim-soo ferve. O gordo tenta animá-lo, diz que agora ele é a presa, que Kim-soo está brincando o mesmo jogo que ele fazia com as mulheres, que isso deve ser divertido, que ele deveria aproveitar a caçada e que pode passar a noite ali se quiser. O homem abre a geladeira, um festival de membros humanos pendurados como carnes num açougue clandestino. Ele reclama que não tem sua peça favorita e então puxa uma mulher viva guardada num cômodo, arrastando-a como se fosse gado. O amigo canibal coloca música clássica, porque psicopata adora fingir que tem gosto refinado, e começa a preparar o ritual macabro. Quando está prestes a matar a mulher, a música para de repente. Ele vira e a vítima sumiu, mas há outra pessoa ali. Kim-soo. Ele pergunta como o protagonista entrou sem fazer ruído. Kim-soo não responde e o gordo parte para cima, mas nosso protagonista é mais ágil, mais magro e mais preparado. Neutraliza aquele porco prendendo a mão dele com uma chave de fenda em cima da mesa. Kim-soo escuta o barulho lá do quarto e pega uma arma pendurada. Quando Kim-soo está prestes a cortar o gordo em pedaço, Kim-chul aparece e dispara, forçando Kim a fugir para fora. Kim-chul solta o gordo que estava agonizando e começa a procurar por Kim. Kim entra novamente na casa, pega um estojo cheio de anzóis de pesca e um bastão de madeira. Então começa o jogo de gato e rato pela casa. A primeira a se lascar é até a esposa do canibal, que tenta atacar por trás, mas leva um cacete e cai. O gordo vem logo atrás, mas Kim mais uma vez mostra que é que manda e dá mais uma surra tenebrosa nele. Kyung-chul escuta e corre para o andar de cima. Kim-soo então joga os anzóis no chão, fazendo ele pisar e gemer igual moça de cabaré, e abrindo espaço para Kim-soo atacar e descer a porrada nele mais uma vez. Foi uma surra daquelas. O bastante para apagar, mas não para matar. O coloca no porta-malas da caminhonete. Fica parado, olhando o vazio, como se estivesse preso entre o que era e no que está se tornando. Depois, limpa o sangue do rosto e dirige para longe. No dia seguinte, a polícia invade, retira os corpos do gordo e da mulher. O chefe da investigação conversa com o sogro de Kim-soo, explicando que o genro está descontrolado, que matar um monstro não justifica se transformar em outro. O velho tenta argumentar, mas nem ele acredita mais. Kim-soo visita o mesmo conhecido que fornece os artefatos e remédios. Ele está exausto, dorme 2 dias direto. O homem pergunta por que ele simplesmente não entrega Kyung-chul para a polícia. Kim-soo responde que prometeu à esposa que faria o assassino sentir cada pedaço da dor que ela sentiu. Ainda falta muito. Enquanto dorme, Kyung-chul, completamente dopado, começa a ter flashes da noite em que engoliu a pílula. Quando desperta, está dentro de um túnel abandonado. Ele manca, fala sozinho, sabendo que Kim-soo está ouvindo tudo no rastreador, e começa a provocar. Diz que nunca se divertiu tanto na vida, que descobriu quem Kim-soo é, quem era sua esposa, que ela estava grávida, que implorou antes de morrer, que sabe onde a família dele mora, que tudo isso é culpa de Kim-soo. Kim desaba, não sabia que sua esposa estava grávida. Ela nunca contou, pois queria fazer uma surpresa. Kyung-chul vai até uma farmácia, toma um monte de laxante até dar uma caganeiras daquelas e fazer o rastreador sair em meio às fezes líquidas. Quando finalmente encontra o artefato, fica alegre. Ele desce o cacete em um cara aleatório e coloca o rastreador nele. Quando Kim-soo chega, já é tarde. O maníaco tá solto e o pior agora, não pode ser rastreado. A polícia descobre tudo o que havia na casa dos canibais e ainda estão vivos, presos em estado crítico. Na saída, Kim-soo recebe uma ligação. Kyung-chul quer se entregar. Algo está errado. Parece que planeja alguma coisa muito maior. Então ele vai visitar o gordo no hospital-prisão, tentando arrancar onde o amigo psicopata poderia ter ido. Com o instinto cruel que o guiava, era evidente que ele iria até a casa dos parentes dela antes de se entregar à polícia.
mas não sem antes causar o máximo de sofrimento possível. Ao contrário de Kim-soo, que lutava movido por amor e culpa, Kyung-chul sentia prazer em prolongar a tortura de suas vítimas. E o que fizera com a esposa de Kim-soo antes de matá-la era a prova mais terrível disso. Depois de provocá-lo, Tae-joo riu de forma quase teatral, com aquela gargalhada distorcida que lembrava a loucura de um palhaço demoníaco. Tomado pela raiva, Kim-soo perdeu o controle e segurou o rosto do assassino, forçando sua mandíbula até romper a carne e abrir os cantos de seu rosto em um sorriso permanente, grotesco. Sem tempo a perder, Kim-soo correu até a casa do sogro. No caminho, tentou alertá-lo por telefone, mas antes que o velho pudesse atender, alguém bateu na porta. Quando Kim-soo avisou a polícia para onde Kyung-chul provavelmente iria, ouviu apenas a culpa sendo jogada sobre ele. Mas naquele ponto nada mais impediria a tragédia, porque já era tarde demais. Golpeou brutalmente o rosto do sogro, arrancando mais gemidos de dor. Nesse momento, ouviu passos entrando. Era a cunhada, avançando lentamente pela casa, percebendo que algo estava errado ao não encontrar o pai. Antes que pudesse reagir, Kyung-chul interceptou-a. Pouco depois, Kim-soo chegou à casa. A polícia já estava do lado de fora, mas ele entrou dominado por uma mistura de desespero, raiva e culpa. A visão que encontrou era devastadora. O sogro estava quase irreconhecível, espancado até parecer uma estátua quebrada. A casa estava destruída, com uma fotografia de família no chão. Foi então que Soo-jeon soube que a cunhada também havia sido encontrada morta, enrolada num cobertor. Kyung-chul havia destruído todos ao redor de seu inimigo antes de caminhar até o ponto onde planejava se entregar. No local de captura, policiais o aguardavam. Kyung-chul surgiu no meio do cruzamento, totalmente coberto de sangue, levantando os braços com ironia, como alguém que encenava a própria rendição. Porém, antes que a polícia pudesse agir, Soo-jeon chegou, arrancou a porta de uma das caminhonetes e o capturou em uma manobra impressionante, levando-o embora. Ele dirigiu até a noite cair, indo direto para a casa do próprio Kyung-chul. Lá amarrou-o com firmeza e o encarou em silêncio. A sanidade do assassino não estava presente ali. O que se via era um buraco sem fundo, um ser incapaz de sentir culpa, pena ou humanidade. Acendeu um cigarro e apagou-o no rosto de Kyung-chul, iniciando um processo de tortura meticulosa, planejada, calculada para provocar o máximo de dor. Queria levá-lo ao limite psicológico e físico antes de acabar com tudo. Kyung-chul, que tanto se divertira com o sofrimento alheio, agora chorava e implorava como uma criança pequena. Ele não compreendia completamente a dor, sempre foi incapaz, mas sentia medo, algo que não admitiria em voz alta. Kim-soo continuou, lembrando-se de todas as vítimas, de cada rosto destruído por aquele homem, e decidiu que apenas a morte não seria suficiente. Preparou, então, uma guilhotina improvisada, colocando uma corda na boca do assassino amarrada a uma porta. Ao terminar, saiu da casa usando seus fones de ouvido, ignorando os insultos e súplicas de Kyung-chul. Ele sabia que o desfecho viria não por suas mãos, mas por algo muito mais cruel. Pouco depois, a família de Kyung-chul chegou para visitá-lo, atraída pela armadilha que ele mesmo havia preparado. Sem imaginar o que os aguardava, tentaram abrir a porta. Kyung-chul, percebendo o perigo, tentou impedi-los de longe, desesperado, mas não foi ouvido. Quando a porta abriu, o mecanismo acionou-se e a lâmina despencou, decapitando Kyung-chul instantaneamente. A família dele, vendo aquilo, entrou em desespero, enquanto Kim-soo ouvia tudo pelos fones. Entretanto, ele desaba ali mesmo. A forma como sua alma se partiu naquele momento era algo que nem a vingança, nem a morte, nem a dor física podiam traduzir. Ele percebia finalmente que nada daquilo havia apagado o vazio dentro dele. Nada trouxe de volta a mulher que amava. Nada aliviou seu coração. Pelo contrário, parecia mais pesado que antes. A verdade era simples. A vingança havia consumido tudo. Como já dizia seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata-ta a alma e a envenena. No fim, quem realmente enfrentou o próprio demônio foi Kyung-chul, e não há criatura mais perigosa do que um homem que perdeu tudo, exceto um homem que perdeu tudo e sabe lutar.